Graça e paz, amados irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui neste momento de culto, de louvor e de adoração a Deus, como uma comissão especial do presbitério leste, aqui da zona leste, para a cerimônia de licenciatura do nosso irmão licenciando Ayrton, qual gostaria que estivesse aqui, porque em especial a palavra de Deus hoje é dirigida para ele. Esta cerimônia, esse culto, é um culto de gratidão a Deus pela vida do nosso irmão, licenciando Ayrton, e também vai ter algumas ordenações de presbíteros, mas em especial a palavra é para ele. Eu gostaria que ele estivesse aqui para que ele pudesse ouvir os ensinos, as instruções da palavra de Deus nesta noite, neste momento tão ímpar, tão singular para a vida dele, para a sua família, para a vida desta igreja, da qual ele também trabalha, é membro. Com certeza é uma noite muito especial para o nosso irmão Ayrton. Nós já passamos por esta fase há alguns poucos anos atrás, e hoje ele está começando este processo. Eu tenho certeza que o Ayrton aprendeu muito nesses 4 anos de seminário, tenho certeza que ele tem uma boa formação teológica, uma boa formação bíblica, mas a mensagem desta noite visa abençoar a vida de toda a igreja, e em especial, ela é dirigida a você, Ayrton, para que você guarde estas instruções, leve estas instruções, esses fundamentos para a sua vida ministerial, para o seu trabalho durante toda a sua vida, enquanto pastor aqui na face da terra. Eu vou ler um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais lidos, que é o Salmo de número 23, que fala sobre o pastoreio, daquele que é o supremo pastor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E queridos, nesta noite nós queremos pensar o Salmo 23, não pensando na figura do pastor, mas pensando na figura das ovelhas. Porque o pastor Ayrton vai trabalhar com ovelhas, e então ele precisa conhecer as ovelhas, saber quem são as ovelhas, saber quais as necessidades das ovelhas. Todo profissional de qualquer área tem que conhecer aquilo com o qual ele trabalha. Você não vai a um dentista, a um médico, a um advogado ou a um outro profissional qualquer, se ele não conhecer a área da qual ele se formou. Ele tem que ter domínio sobre aquilo que é a sua matéria-prima, sobre aquilo que é o conteúdo do exercício da sua profissão. Então, se ele é um cardiologista, ele tem que entender de coração, afinal de contas, ele cuida do coração. Tem que saber o que é um coração, como que funciona um coração, quais são os problemas de coração, o que é bom para o coração, o que faz mal para o coração. Não adianta ele entender de fígado, de rins, de baço, ele é cardiologista. O foco principal dele é coração. Foco principal do pastor são as ovelhas. Então nós precisamos conhecer as ovelhas, entender as ovelhas, para que a gente possa cuidar das ovelhas.
todo conteúdo, todo o embasamento bíblico, teológico, filosófico, psicológico, antropológico, ele aprendeu no seminário. Aprendeu as línguas grega, hebraica, aprendeu a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia contemporânea, ele aprendeu a filosofia, ele aprendeu a fazer exegese do Velho Testamento, do Novo Testamento, ele aprendeu hermenêutica, ele aprendeu homilética. Mas o que a gente sabe sobre as nossas ovelhas? A gente tem aqui os conteúdos programáticos, a gente tem aqui as informações, mas entre aquilo que a gente aprende lá no seminário e o dia a dia do ministério, às vezes existe uma lacuna, um hiato muito grande. Então, Ayrton, eu gostaria de que esta palavra fosse trazida para o seu coração em especial e, é claro, abençoar a vida de cada um de nós. No final do século XX, pesquisadores franceses fizeram algumas pesquisas com ovelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a França é um dos países mais avançados na criação de ovelhas. Falando a ovelha mesmo, animal, ovelha. E esses franceses, pesquisadores, criadores de ovelhas, fizeram vários testes com as ovelhas, para entendê-las, para conhecê-las, para saber o procedimento, o comportamento das ovelhas. E é incrível, queridos, que as conclusões que esses pesquisadores chegaram lá na década de 80 do século 20, tem tudo a ver com o Salmo 23. Tem tudo a ver com aquilo que Davi, há quase 3.000 anos atrás, já havia escrito. Porque Davi também era um especialista em ovelhas. Davi também, desde a sua infância, adolescência, início da sua juventude, cuidou de ovelhas. Ele cuidava, a Bíblia diz que ele era o responsável pelas ovelhas. Quando Samuel foi para ungir um rei, e o pai apresenta todos os seus filhos, menos Davi, e depois que todos os filhos passam diante de Samuel, e nenhum deles era o escolhido do Senhor, Samuel pergunta: acabaram os teus filhos? E então Jessé, um tanto quanto desapontado, disse: tem o mais novo deles que está cuidando das ovelhas. Davi cuidava de ovelhas, e porque ele cuidava de ovelhas, ele se tornou especialista em ovelhas, se tornou especialista em saber quais as reais necessidades, quais os comportamentos de uma ovelha. E por isso que quando já homem feito, ele se faz ovelha do grande rebanho de Deus, e elege Deus como seu pastor, e faz esta oração, faz essa declaração de fé, afirmando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí, ao descrever o que não vai faltar, ele mostra quais são as reais necessidades de uma ovelha. Necessidades essas que os pesquisadores franceses descobriram em suas pesquisas, em suas análises, tratando de rebanhos de ovelhas. Primeira coisa que esses estudiosos descobriram em suas pesquisas com ovelhas é que ovelha com fome não dorme. O salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Querido, se tem uma coisa do que todos nós precisamos é de descanso, é de repouso. A ideia de repousar, de descansar, é a ideia de ter paz, ter serenidade, ter tranquilidade no coração. É aquela ideia de estar em paz, de estar sereno, de estar tranquilo, de estar satisfeito. E os pesquisadores começaram a estudar as ovelhas e perceberam que ovelhas com fome não dormem. Eles pegaram grupos de ovelhas durante o dia e alimentaram com bastante alimento, bastante grama, alimentaram com bastante água e deixaram outras ovelhas sem comer e colocaram aquelas ovelhas nos apriscos à noite. E as ovelhas bem alimentadas, quando escureceu, deitaram e dormiram serenamente. Mas as ovelhas que não comeram e não beberam durante o dia, que estavam com fome, passaram a noite mugindo,
literalmente gemendo, literalmente incomodada, e eles fizeram essas pesquisas com vários grupos diferentes. No dia seguinte trocaram os grupos de ovelhas, e no dia seguinte da mesma forma, e todas as conclusões foram as mesmas: ovelhas com fome não dormem. Futuro pastor Ayrton, qual é o seu papel como pastor? Alimentar as suas ovelhas. Ovelha precisa de alimento, ovelha precisa da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Ovelha precisa da água viva que é Cristo. O papel do pastor, do líder, é alimentar o rebanho, é pregar a palavra. Isso é feito dominicalmente no púlpito, isso é feito dominicalmente na escola dominical, isso é feito nos estudos bíblicos durante a semana, isso é feito nas reuniões de pequenos grupos, mas isso tem que ser feito também de casa em casa, na visitação pastoral, no atendimento pastoral. Ovelhas precisam de alimento. Por que há tanto murmúrio, tanta murmuração, tanta reclamação, tanta insatisfação, tantas ovelhas perturbadas? Porque muitas delas estão famintas. Estão famintas, porque não são instruídas, não são ensinadas, não são alimentadas. Porque infelizmente hoje, queridos, em muitos púlpitos das igrejas chamadas evangélicas, e eu incluo todas elas, além das presbiterianas, tem muito discurso, mas pouca palavra. Muito antropocentrismo, mas pouco cristocentrismo. Muita coisa falada em nome do homem, mas pouca coisa falada em nome de Deus. Pastor Ayrton, quando for, pregue a palavra de Deus. Foi esse o conselho que Paulo deu para Timóteo: prega a palavra. Insta, corrige, repreende, porque se o seu rebanho tiver fome, ele vai dar trabalho, eles não vão ter paz, eles não vão descansar, eles vão perturbar, vão passar a noite gemendo, mugindo, vão passar a noite incomodado. Ou seja, um rebanho faminto é um rebanho que não descansa, que não tem paz, que não tem serenidade, que não está satisfeito. E coisa ruim é trabalhar com gente insatisfeita. Coisa ruim é trabalhar com gente insatisfeita. Qual é a satisfação do povo de Deus? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos sustenta. A palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus é trigo. A palavra de Deus é mel. A palavra de Deus é água viva. É ela que tem que ser lida e pregada em todos os nossos encontros. Essa foi a primeira descoberta que os estudiosos franceses fizeram. Ovelha com fome não dorme, não descansa. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Por que as ovelhas, Davi está entendendo que as ovelhas repousavam? Porque estavam alimentadas, de barriga cheia, cheia de grama, satisfeita de água, ela deita e descansa, serenamente, mas faminta, ela fica perturbada. Segunda coisa que os estudiosos franceses descobriram, que faz com que uma ovelha não durma, que ela perca a paz, que ela passe a noite acordada, é ovelha suja. Ovelha suja não dorme. As ovelhas saem de manhã e vão para o campo, elas são levadas, conduzidas pelo pastor, e elas andam no meio da pastagem, elas comem a grama, elas são levadas para águas limpas, águas cristalinas, porque estudiosos dizem que ovelhas não gostam de águas amareladas e nem águas turbulentas. Elas são animais muito sensíveis, elas enxergam pouco, mas ouvem muito. Então águas barulhentas causam impacto na audição delas e elas se afastam, elas gostam daquelas águas tranquilas, serenas, limpas. Mas ao beber a água, elas se sujam as patas. Quando elas andam no meio das pastagens, toda aquela cobertura que ela tem, com aquela pele, com toda aquela lã às vezes volta no final do dia cheio de carrapichos, de picões, de espinhos, todo aquele mato que vai grudando ali.
Qual é o papel do pastor? Quando a ovelha chega no aprisco no final do dia, o pastor tem que limpar ovelha por ovelha. Eles pegam um escovão grande, feito de madeira, às vezes com, tipo uma escova, mas com pregos, com metal, porque tem que ser uma coisa resistente, e cada ovelha é esfregada, para que seja tirado todo o espinho, todo o picão, todo o carrapicho, toda a sujeira, suas patinhas são lavadas, e agora devidamente limpa, sem nenhum tipo de sujeira, ela é encaminhada para o local onde ela vai dormir, ela vai descansar. Então estudiosos franceses fizeram pesquisas assim, limpavam um grupo de ovelhas e não limpavam outro grupo de ovelhas. O grupo de ovelhas alimentado e limpo, dormia. O grupo de ovelhas alimentado e sujo, não dormia. E eles fizeram isso com vários grupos diferentes. Um dia com um, outro dia com outro, outro dia com outro. E chegaram sempre às mesmas conclusões: ovelha suja não dorme. O que Davi diz no versículo 3? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A ideia de refrigera a minha alma é a ideia daquele banho refrescante no final de um dia de calor, que traz tranquilidade, traz refresco, traz refrigério. A ideia de guia-me pelo caminho da justiça é a ideia de tirar de todo o caminho que seja sujo, pecaminoso, todas aquelas coisas que de alguma forma mancham a nossa vida. Queridos, ovelhas sujas não dormem. Uma ovelha que está em pecado, uma ovelha que está vivendo vida dupla, uma ovelha que está vivendo uma vida comprometida com coisas erradas, ela não tem paz. Ela pode vir à igreja, ela pode prestar culto, mas você percebe no seu olhar, percebe no seu sorriso, percebe no seu comportamento que aquilo não é verdadeiro. E você começa a perceber que ela pouco a pouco vai se afastando, do primeiro banco para o segundo, do segundo para o terceiro, e quanto mais a sujeira permanece na sua vida, mais nos bancos de trás ela vai se sentando, até um dia que, se não for cuidada e tratada, ela não volta mais. Por quê? Porque o pecado, a sujeira, a imundícia na vida daquele que é ovelha, na vida daquele que é crente, não faz parte do seu comportamento. Deus não nos chamou para a vida imunda, Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou a termos uma vida limpa, uma vida que foi lavada no sangue do Cordeiro, uma vida que é dirigida por veredas de justiça, por caminhos limpos, não por caminhos sujos. Queridos, nós vivemos hoje num mundo carregado de iniquidade, carregado de imoralidade. Nós temos o pecado na palma da nossa mão. A qualquer clique que você dá no seu celular, qualquer página que você abre, você tem diante de você a possibilidade de um desvio para o pecado. A sensualidade, a nudez está diante de nós todos os dias, em todos os momentos. Nós precisamos de rebanhos limpos. E o que é que limpa um rebanho? O que é que purifica um rebanho? O que faz com que uma vida de um crente seja uma vida íntegra, uma vida limpa, uma vida reta? A pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos bota no caminho. Davi, escrevendo o Salmo 119, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que nos traz pureza para a alma. No Salmo 19 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E ele vai descrevendo a obra da palavra de Deus na nossa vida. Ayrton, é seu papel manter as suas ovelhas limpas. É seu papel cuidar delas, sentar com elas, escovar elas. E uma coisa é verdade, queridos: escovar dói. Eu nasci na roça, sou filho de pais lavradores, e sabe que na roça a gente se suja muito, né? Você vai
brincar no meio do mato, você vai tomar banho de rio, às vezes aquele rio, né, aquela água toda amarelada. Eu gostava de nadar na enchente, sabe, quando chovia e fazia enchente, a gente jogava um tronco, né, de bananeira, né, que era um tipo de boia, e se jogava em cima daquele tronco e descia 1, 2, 3 quilômetros no meio daquela enchente. E aí é claro que quando chegava em casa a gente estava todo emporcalhado de barro, né? E aquele barro secava e formava aquilo que a gente chama de caraca, né? Ou piririca para alguns. E aí a minha mãe colocava a gente numa bacia, porque não tinha chuveiro, né? Enchia uma bacia d'água e pegava um sabugo e esfregava atrás das orelhas. E dói. Pegava essas buchas, né, de mato e esfregava na gente de quase sangrar, para tirar a sujeira. Mas minha mãe foi sempre muito prestimosa, ela sempre quis ter filhos limpos. Queridos, esfregar dói, machuca, mas às vezes o pastor tem que dar uns esfregões na igreja, não é, reverendo? Tem que dar uns esfregões, para tirar a sujeira, passar, né, aquela escova que vai puxando aquela lã, que vai às vezes machucando, mas é necessário, para que a ovelha fique limpa, sem picões, sem carrapichos, sem espinhos, para que ela seja totalmente limpa e possa deitar, e sem nenhum incômodo, dormir. Então, Ayrton, a segunda coisa que você tem que entender no seu ministério é que para que o seu rebanho tenha paz, tenha serenidade, tenha tranquilidade, descanse, ele precisa estar limpo. O pecado precisa ser tratado na vida da igreja. Eu não sei se os irmãos têm percebido hoje, mas parece que hoje a gente não dá muita importância para o pecado, né? Há 30, 40 anos atrás a gente levava o pecado mais a sério. Pecados na igreja eram tratados no conselho, havia disciplina, havia afastamento de membros. Hoje as pessoas pecam e não acontece nada. Tem que ser alguma coisa muito cabeluda mesmo, para que possa ser levado à disciplina. Queridos, a gente tem que tratar o pecado com mais seriedade, porque se a gente não matar o pecado na nossa vida, o pecado mata a nossa vida. Terceira coisa que os estudiosos franceses descobriram é que ovelha sem proteção não dorme. Ovelha precisa de proteção. E o que eles faziam? Passavam o dia com as ovelhas, alimentando, no final do dia traziam para o aprisco, limpavam, lavavam, escovavam e colocavam as ovelhas no aprisco. Eu não sei se você sabe, mas para que a ovelha durma, o pastor tem que dormir no portão do aprisco. Sabiam disso? Não é como vaca, boi, cavalo, cachorro, porco, que você bota lá e vai embora. Não. Você tem que alimentá-las durante o dia, limpá-las no final do dia, colocá-las no aprisco, fechar o portão e ele passa a noite de vigia na porta das ovelhas. Claro que hoje eles desenvolveram novas técnicas e quem passa a noite com as ovelhas geralmente não é um pastor humano. Eles cuidaram e treinaram cachorros para fazer isso. E aí um cachorro passa deitado ao lado daquele rebanho. E eles então fizeram pesquisas com ovelhas num aprisco sem o pastor e ovelhas no outro aprisco com o pastor. E em todos as análises e pesquisas e testes que eles fizeram, eles descobriram que todas as vezes que as ovelhas foram colocadas num aprisco sem o pastor, elas não dormiram durante a noite. Ficaram gemendo, ficaram uma cutucando a outra e elas não conseguiram descansar. Na noite em que o pastor ficava na porta das ovelhas, elas simplesmente dormiam. O que isso significa, queridos? Olha o que diz o versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo? Que Deus é o seu protetor. Ele está dizendo ainda que eu ande por lugares perigosos, por vales escarpados, por locais escuros, eu não tenho medo, eu descanso, porque tu estás comigo. Ele está dizendo, eu não tenho medo, não é porque eu sou valente, não é porque eu sou corajoso. Ele está dizendo, eu não tenho medo porque o Senhor está do meu lado.
o Senhor é quem caminha comigo, o Senhor é quem vigia a porta do aprisco, por isso eu descanso e durmo. Ou seja, é papel do pastor cuidar da proteção das suas ovelhas. Ovelha não sabe se defender, ovelha é um animal frágil, que tem uma visão quase zero, mas uma audição extremamente sensível. Por isso que Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Elas não veem o pastor, elas seguem pela audição, elas são instruídas pela audição. E é papel do pastor proteger as suas ovelhas, estando com elas, caminhando com elas, dormindo ao lado delas, orando por elas, intercedendo por elas, porque existem muitos lobos vorazes do lado de fora, querendo comer, querendo tragar, querendo destruir as ovelhas. E é papel do líder, é papel do pastor, daquele que foi incumbido de pastorear um determinado rebanho, proteger estas ovelhas, proteger da doutrina falsa, proteger das heresias, proteger das mentiras, proteger do pecado, proteger de todas as coisas que estão ao nosso derredor, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida moral. Ayrton, você tem que ser um protetor, um guarda, um vigia. Sabe, vigia que passa a noite acordado? Às vezes o pastor tem que passar uma noite acordado, de joelho, orando pelo rebanho, clamando pelo rebanho, intercedendo pelo rebanho. Você tem que acordar todos os dias mais cedo, para orar pelo rebanho. Pastor deve ser aquele que primeiro levanta e aquele que último dorme. Você tem uma tarefa grande, difícil. Infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade onde muitas pessoas querem exercer o ministério, porque vem no ministério uma coisa gostosa, onde você está na frente, onde você é alvo de destaque, onde está debaixo dos holofotes, onde muitos são famosos e pastores da mídia. Mas não é desse tipo de pastores que o rebanho precisa, queridos. É daquele pastor que ninguém vê, que ninguém sabe, que está ali dando arroz com feijão todos os dias. Reverendo Jeremias que gosta de dizer isso. Querido, banquete qualquer um sabe dar. Duro é dar o arroz com feijão de cada dia. Duro é estar aqui todo dia, de segunda a segunda, pastoreando, cuidando, tirando o carrapicho, tirando o picão. Você traz um pregador aqui, o cara vem, faz aquele sermão maravilhoso e vai embora. Maravilhoso, só que ele não está aqui todo dia. Pastor é aquele que está todo dia, de madrugada até o anoitecer, e enquanto as ovelhas dormem, ele vigia, porque ovelhas sem proteção não dormem, não dormem. Nós temos que cuidar da segurança do nosso rebanho. E a quarta coisa que os estudiosos franceses descobriram, concluindo aqui o salmo e também a nossa reflexão, é que ovelha brigada não dorme. Eu achei estranho porque ovelha parece um animalzinho assim tão sensível, né? Tão delicado, tão bonitinho. Você vê ali uma ovelhinha e fala, olha que coisa maravilhosa. Mas eu fui descobrir, queridos, depois que ovelhas brigam, rapaz, elas dão cada cabeçada uma na outra, você não tem noção, dão coice, sabe, joga pá na cara do outro, vem de cabeça e bate cabeça com cabeça. Assiste Discovery Channel, que você vai descobrir coisas incríveis, cara. As bichinhas partem uma de um lado, uma do outro e vem, pum! Não sei como é que não parte aquela cabeça, né? Os carneiros principalmente. Mas sabe o que os estudiosos descobriram? Que todas as vezes que ovelhas brigavam durante o dia, não dormiam durante a noite. Olha que coisa fantástica. Brigou lá duas ovelhinhas, durante o dia elas estão alimentadas, elas estão limpas, elas estão protegidas, mas elas estão brigadas, não dormiam. E eles fizeram essa experiência uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, com um grupo de ovelhas, contra um grupo de ovelhas, e descobriram que ovelha brigada não dorme. Olha o que diz o versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queridos, na cultura do Velho Testamento, preparar uma mesa era sinônimo de comunhão.
Davi está dizendo que Deus é aquele que prepara a mesa lá no meio daquelas pastagens verdejantes e diante dos adversários. Ele estava ungindo o seu servo, a sua ovelha, e fazendo com que este servo pudesse se assentar à mesa em comunhão com o seu Deus, ungido do Senhor, e também disposto a ter comunhão com os seus adversários, com a mesa aberta, para que eles pudessem comer com ele, tomar daquela mesa. E dentro da cultura judaica, dentro da cultura do Oriente Médio, quando você quer fazer as pazes com alguém, você chama para uma refeição, para um almoço, para um jantar, para uma pizza, e ao momento que você se assenta ao redor de uma mesa, você está dizendo: eu estou oferecendo a você a paz. Bom, nós estamos aí diante de uma guerra, da Rússia contra a Ucrânia, e como é que são feitos os acordos de paz? Ao redor de uma mesa. Ao redor de uma mesa, vem lá os representantes do país X com os representantes do país Y, e eles se assentam ao redor de uma mesa, e eles negociam, até que cheguem a um acordo de paz. Queridos, ovelhas brigam, famílias brigam, crentes brigam, eles se desentendem. Há desentendimento entre presbítero e presbítero, entre diácono e diácono, entre irmãs da SAF com irmãs da SAF, entre jovens da mocidade. Há desentendimento da família A com a família B. Isso é normal, faz parte da vida. É papel do pastor cuidar para que esses desentendimentos não se transformem numa guerra e não divida a igreja. Por que muitas igrejas se dividiram? Porque estas pequenas rusgas não foram tratadas, porque estas famílias não foram curadas, não foram pastoreadas, porque quando se soube do problema, eles não se assentaram ao redor da mesa, pastor, presbíteros e as pessoas envolvidas, para que a paz fosse estabelecida. Então fica um magoado de um lado, outro magoado do outro, e mágoa não tratada inflama, apodrece, estraga, e aí às vezes parte uma igreja, destrói um casamento, divide uma família, divide um conselho, exclui um pastor. Queridos, feridas não tratadas podem se transformar num câncer mortal, letal, destruidor. Claro que entre nós existem brigas, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos muitas vezes egoístas, e às vezes no afã de defender uma ideia, de defender um conceito, nós às vezes ofendemos e somos ofendidos. É natural que isso aconteça, mas não é natural que isso continue. Isso tem que ser tratado, isso tem que ser perdoado, isso tem que ser curado. E quem é que faz isso? É o pastor. Preparas-me uma mesa, é o pastor que prepara, é o pastor que une essas famílias, é o pastor que chama estas pessoas, desde que ele saiba, é claro, que ele pode não saber, ele pode não saber. O grande problema muitas vezes na igreja é que as pessoas cobram do pastor aquilo que ele não sabe. Pastor, fiquei doente, você não foi me visitar. Você não me avisou. Eu até agora não tenho dom de profecia, tenho dom de vidente. Gustavo me mandar um WhatsApp: pastor, estou internado. Aí se o pastor foi avisado e não visitou, deixa para lá, Queridos, é papel do pastor cuidar das rusgas que existem dentro da igreja, porque uma pessoa brigada, ela não tem paz, ela não tem serenidade, ela não descansa. Então, Ayrton, o que eu queria deixar para você nesta noite, querido, é isso: leve esses princípios para sua casa, leve esses princípios para a sua vida. Coloque isso como base para o seu ministério. Como pastor, é seu papel alimentar o rebanho. Como pastor, é seu papel cuidar da saúde, da limpeza espiritual do seu rebanho, para que não haja sujeira, não haja pecado. Como pastor, é seu papel proteger o seu rebanho, proteger do mal, proteger do pecado, proteger das heresias. Como pastor, é seu papel produzir a comunhão do rebanho, fazer com que o rebanho viva unido, e se tiver alguma briga, consertar,
levá-los ao arrependimento, levá-los ao perdão, estabelecer a paz, sentarem na mesma mesa, comerem do mesmo alimento. Tudo isso é papel do pastor. É fácil? Não é. Pergunte para o seu pastor, que já está no ministério provavelmente há mais de 30 anos. Não é fácil. É um trabalho árduo, difícil, muitas vezes cansativo, que envolve luta, que envolve choro, que envolve jejum, que envolve noites acordadas, que envolve tristeza. Mas foi isso que Deus confiou a cada um de nós, pastorear o rebanho. Pastorear o rebanho não é vir aqui à frente e pregar belos sermões. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Isso é o melzinho na chupeta. Isso é fácil. Pastorear o rebanho é o todo dia. Pastorear, ensinar, limpar, proteger, estabelecer a comunhão é o trabalho da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. É o trabalho do dia a dia, é o trabalho da visitação, é o trabalho do tete a tete, é o trabalho do aconselhamento no gabinete, é o trabalho do joelho no chão e da intercessão em favor do rebanho. Tarefa árdua e difícil, mas que Paulo chama como sendo a melhor escolha. Aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Foi isso que você aspirou, meu irmão. Foi para isso que você foi preparado e instruído no seminário. Você tem nas suas mãos todas as ferramentas, todos os conteúdos. Já tem um pouco de prática nesses anos aí de caminhada com o seu pastor, com o seu tutor. Agora, a partir de agora, Deus vai confiar a você um rebanho. E você tem que fazer aquilo que Deus faz conosco. Ele faz com que a gente viva em paz, alimentado, limpo, protegido e em comunhão, uns com os outros. É assim que o Supremo Pastor cuida de nós. E é assim que Ele quer que nós cuidemos do rebanho, que antes de ser nosso, é dele, é do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nosso irmão Ayrton, que será licenciado, os presbíteros que também são pastores e que serão ordenados e que já são nesta igreja, e que Deus abençoe todo o rebanho, para que tenhamos aqui uma igreja saudável, uma igreja que possa repousar tranquilamente em pastos verdejantes. Amém.